Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo Rota 66. Hoje nós vamos juntar a primeira com a segunda carta aos Tessalonicenses. Estamos vendo no Novo Testamento as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas que ele mesmo fundou ou que esteve diretamente ligado à fundação de cada uma delas. E nós vamos então hoje estudar conjuntamente as duas cartas. Primeiramente, nós queremos falar um pouco sobre a cidade de Tessalônica. Tessalônica, primeiramente, era a capital da província da Macedônia. Uma outra informação, era a segunda maior cidade da Grécia. Ela perdia apenas em tamanho para Atenas, que era a capital da Grécia. Pela cidade de Tessalônica passava a Via Egnátia. Você já ouviu falar outras vezes sobre esta via que cortava várias cidades daquele tempo e ela também passava pela cidade de Tessalônica. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa via, ela começava em Neápolis, ela passava por Filipos, Anfípolis, Apolônia e ia até Tessalônica. A partir daí, ela então atravessava toda a Macedônia até a praia do Mar Adriático, em Dirraquio. E viajantes, a partir deste local, atravessavam para a Itália, e aí a viagem continuava de navio. Mas era uma estrada muito importante naqueles dias. Como nós já projetamos aí, também a cidade possuía um porto que estava em franco desenvolvimento naqueles dias do apóstolo Paulo. Uma outra coisa importante é que essa cidade ela era morada do governador da província. Então, era uma cidade bastante importante, né, não só pela presença do governador da província ali, mas porque realmente era uma cidade de bastante destaque naquele tempo. Nós temos aqui uma foto e você vai perceber aí que temos no nível mais elevado a cidade moderna como ela se encontra hoje. Essa é uma das cidades que continuaram no decorrer da história, mas você percebe que há escombros, né, há escavações ali próximo da cidade moderna, onde você encontra então restos das construções daquele tempo da Tessalônica dos dias do apóstolo Paulo. Voltando lá à Via Egnátia, você percebe aí neste mapa toda a extensão dessa linha, né, que vai pulando de ponto em ponto aí em vermelho, e você percebe aí logo destacado de amarelo Tessalônica, por onde passava a Via Egnátia que nós já mencionamos. Você vai ver uma foto embaixo também, que era uma estrada construída de pedras, e a gente pode imaginar aí todo o trabalho, o tempo que foi gasto na construção dessa estrada. De fato, era uma importante via daquele tempo, porque os viajantes, os comerciantes, mas também os evangelistas, como Paulo, puderam usufruir dessa estrada para poder levar o evangelho em todos os cantos do Império Romano. Então você percebe a importância dessa Via Egnátia, que nós já falamos outras vezes, mas trouxemos agora um mapa um pouco mais detalhado. Essa cidade ela tinha muitos templos pagãos. Ela também era formada por judeus, romanos e gregos. E para você perceber a importância da cidade, ela tinha naquele tempo cerca de 200 mil habitantes, conforme os comentaristas bíblicos nos falam. Um outro detalhe dessa cidade é que ela também era uma cidade antiga, a semelhança de Filipos, que nós já tratamos, já falamos, e ela também se tornou livre no ano 42 antes de Cristo.
O que significava ser uma cidade livre? Ela, primeiro, prestava obediência ao imperador, ela ainda estava ligada ao Império Romano, certamente, mas ela tinha lideranças próprias. Além disso, havia a isenção de tributos e os habitantes dessa cidade só participavam de campanhas militares se fossem convocados para as cruzadas. Ok? Então, esta era uma cidade livre, ligada ao Império Romano, prestava obediência ao imperador, contudo tinha uma certa liberdade, com uma liderança própria, isenção de impostos, e em alguns casos apenas é que eles eram convocados para a guerra, né, ou para a batalha. Atualmente, Tessalonike do grego, né, o nome da cidade, Salônica, nos dias de hoje. Fica na Grécia, como nós já mencionamos, com cerca hoje de 1 milhão de habitantes. Então você percebe que esta, além de ser uma cidade que não se perdeu com o decorrer do tempo, pelo contrário, ela desenvolveu de tal forma que ela ainda é uma grande cidade de todo o país da Grécia. Nós temos hoje também uma foto aí de como Tessalônica se encontra hoje. Então você percebe uma grande movimentação aí ao próximo do porto e você vai encontrar aí prédios de frente, né, mostrando a modernidade desta cidade nos nossos dias. Vamos falar um pouco sobre o contexto do ministério de Paulo ali na cidade de Tessalônica. Então você vai perceber que Paulo, ele primeiramente inicia a sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos capítulo 15. Eu quero ler aqui para vocês do verso 35 e 36. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O 36 fala do chamado de Paulo para fazer a segunda viagem. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Então percebam, Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária, passado por muitos cantos, muitas cidades do Império, e Paulo agora diz o seguinte: olha, vamos voltar às igrejas que nós fundamos e começamos, e vamos ver como elas estão passando a partir de agora. Paulo faz isso estando em Antioquia. Lembre-se, Antioquia da Síria. A gente não pode confundir com Antioquia da Psídia, que ficava lá na Ásia Menor, numa outra região, mas aqui Paulo está saindo de Antioquia da Síria. Eles então vão para os lados da Síria, eles passam pela Cilícia, você se lembra, Cilícia, de onde Paulo veio, de Tarso, a cidade de Paulo, é da região da Cilícia, e ele então se dirige para a região da Galácia. A região da Galácia, você também vai se lembrar, Derbe, Listra e Icônio estavam ali nessa região da Galácia. Um detalhe muito importante é que em Listra e Derbe, nessa segunda viagem missionária, Paulo ouve o testemunho de um jovem rapaz chamado Timóteo. E ele então convida esse jovem para fazer parte dessa segunda viagem missionária. Isso está no capítulo 16, versículos de 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra, região da Galácia. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo ouve falar desse jovem, que mais tarde será muito importante
como continuador do ministério de Paulo e também um grande parceiro deste ministério, e ele então chama Timóteo para fazer parte desta viagem. Eles então saem dessa região da Galácia e vão para Troade. Você se lembra, lá em Atos capítulo 16, versículo 9, quando Paulo tem uma visão à noite, um varão macedônio se coloca de pé e diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pois bem, Paulo então atravessa a região da Macedônia, ele chega na cidade de Filipos, foi a primeira cidade da região da Europa onde Paulo pregou o evangelho. Ali de Filipos ele passa por Anfípolis e Apolônia, e eles então chegam ali na cidade de Tessalônica. Eu quero voltar um pouquinho antes de passar por Anfípolis e Apolônia e lembrar que em Filipos foi o episódio da conversão de Lídia, a cura da jovem adivinhadora, açoites e prisões de Paulo e Silas, a conversão do carcereiro e sua família, e ali eles saem e se dirigem para Tessalônica. Então, o ensejo de estar em Tessalônica se dá depois de passar por essas cidades e por todos esses eventos que nós acabamos de relacionar. Saindo de Filipos para Tessalônica, passaram por Anfípolis e Apolônia e provavelmente não passaram e permaneceram por ali, por serem cidades pequenas e também provavelmente por não possuírem sinagogas. Você vai se lembrar, e eu vou lembrar disso daqui a pouco também, que Paulo tinha o costume de ir para cidades maiores, era uma estratégia dele, fazer dali um centro divulgador do evangelho, mas ele também tinha o costume de começar pelas sinagogas judaicas, de onde ali ele pregava, ou onde ele pregava o evangelho. Lembrando que de Filipos a Tessalônica, uma viagem de aproximadamente 160 quilômetros. E aí, então, Paulo chega à cidade de Tessalônica. Pois bem, vamos ainda, um pouquinho antes, mostrando aí no mapa, para você ter uma visão aí mais ampliada do que nós falamos. Ele sai aí de Antioquia da Síria, passando por Tarso, chegam na região da Galácia, Derbe, Listra e Icônio. Dali eles vão para Antioquia, agora sim, né, ou passam próximo de Antioquia da Psídia, e vão até a cidade de Troade, mais ao norte. Dali ele tem a visão, passando para a cidade de Filipos, e agora você vai perceber pela sequência do mapa, Bereia e depois Tessalônica, que está grifado aí de branco, o destaque da cidade que nós vamos falar agora, e da carta que vamos falar agora, ou estamos falando nesta noite. Como foi o ministério de Paulo em Tessalônica? Capítulo 17, versículos 1 e 2, diz o texto: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Lembra? O ministério de Paulo sempre começava, quando possível, por uma sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo chega em Tessalônica, ele procura a sinagoga como de costume, ele passa a pregar o evangelho ali naquele lugar, antes de ir até os gentios. Diz o texto que ele arrazoou, ele expôs e ele demonstrou o evangelho. Você vai perceber que Paulo, ele não tem nenhuma mensagem que apela para a emoção, mas sim uma mensagem que apela para a razão. O evangelho precisava ser explicado, entendido e, uma vez aplicado pelo Espírito Santo de Deus, ele então mudaria ou transformaria a vida daqueles homens. Qual o resultado desta pregação? Capítulo 17 ainda,
O verso de número 4 diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O resultado, diz o texto, muitos foram persuadidos, numerosa multidão de gregos e ainda alguns gregos piedosos. Quem são esses gregos piedosos? Eles são prosélitos do judaísmo, ou seja, estrangeiros que receberam o judaísmo como religião de suas vidas. Então, eles já tinham certo conhecimento da lei de Moisés, sobretudo, e agora, com a explicação de Paulo, expondo e demonstrando o evangelho, eles creram em Cristo como aquele que, de fato, veio cumprir a vontade e a expectativa, a vontade de Deus, a expectativa de todo o povo. Verso de número 5. Diz ainda lá o texto: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens mal dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Quem é esse Jason? Ele era um homem daquela cidade que acolheu Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, na tarefa de pregar o evangelho. E diz o texto que houve uma reação dos judeus movidos por inveja, diz a palavra do Senhor. Contratando esses homens, a malandragem, diz o texto, eles entraram na casa de Jason. Paulo e Silas provavelmente não estivessem ali naquele momento, nem Timóteo, mas Jason é levado preso. Depois de pagar a fiança, ele é solto. E aí, então, Paulo precisa fugir, e apenas ele faz isto, foge para Bereia, porque nos parece, pela leitura do texto, que o objetivo deles era pegar Paulo ou encontrar e levar preso o apóstolo Paulo. Então, eles precisam tirar, na verdade, Paulo e Silas ali daquele lugar, e eles fogem para a cidade de Bereia. Se você se lembra do mapa que eu projetei, eles passaram por Bereia e foram para Tessalônica, mas agora eles retornam ou retrocedem em torno de 80 quilômetros, que era a distância de Tessalônica até Bereia. O que é que o texto nos fala? Que Paulo chegou ali, versículos 11 e 12. Olha que interessante, irmãos. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É interessante porque o texto contrasta os judeus de Bereia com os judeus de Tessalônica. Diz o texto que estes receberam a palavra e examinaram, segundo as escrituras que tinham em mãos, para ver se eram de fato como Paulo estava dizendo. E eles, então, por isso, foram chamados e considerados de mais nobres do que os outros cristãos de Tessalônica. O texto continua dizendo, no verso de número 13, que se levantou, então, uma perseguição. Judeus de Tessalônica viajaram 80 quilômetros, foram até Bereia e ali tentaram, de outras maneiras, prender o apóstolo Paulo, que precisa fugir para a cidade de Atenas. Interessante que Paulo, então, depois chega a Atenas, depois de uma viagem de 400 quilômetros, ele vai até a região de praia, ali próximo de Bereia, e dali ele toma um navio, desce até Atenas, em torno de 400 quilômetros, e diz o texto que, mais uma vez, enquanto Paulo está aguardando Silas e Timóteo, ele começa a pregar o evangelho. Você vai se lembrar que Atos 17 é o texto que nos narra
Paulo pregando no Areópago, em Atenas. Versos 32 a 34, você, por favor, depois lê em casa, diz o texto que muitos creram no Evangelho, assim como em Bereia, assim como em Tessalônica, porque movidos pelo poder do Espírito Santo, entenderam a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Paulo. Assim se deu a pregação do Evangelho na cidade de Tessalônica, com muita luta, com muita provação, com perseguição, com fugas noturnas do apóstolo Paulo, para que ele então pudesse continuar a sua viagem. Veja bem, nós vamos agora falar do local e da data que Paulo escreveu tanto o primeiro quanto o segundo Tessalonicenses, ou as cartas para a igreja em Tessalônica. Qual foi o ano? O ano foi 50 ou 51 depois de Cristo. Detalhe muito importante, é muito possível que essas cartas foram, depois de Gálatas, uma das primeiras escritas pelo apóstolo Paulo, das 13 que ele escreveu para as igrejas. De onde Paulo escreve? Ele escreve de Corinto. Eu queria que você, mais uma vez, fosse até o texto da Palavra de Deus, capítulo 17, versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Veja bem, Atos 17, 15 está dizendo que eles fugiram com Paulo e esses que levaram Paulo agora regressam e trazem a ordem de Paulo para Silas e Timóteo para que o mais breve possível pudesse estar com o apóstolo Paulo. Veja bem, Paulo está em Atenas, ele prega o evangelho, capítulo 18, versículo 1, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, Silas e Timóteo ainda estavam em Tessalônica, eles estão voltando para se encontrar com o apóstolo Paulo, ele sai da cidade de Atenas, vai para a cidade de Corinto, ali ele encontra Priscila e Áquila, e olha o que diz o verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, lembra lá da região de Tessalônica, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Foi neste momento, neste período, que Paulo escreve a primeira carta. Depois de alguns meses, menos de um ano, ele escreve a sua segunda carta para a igreja de Tessalônica. Já vamos adiantando que quem leva essa carta é Timóteo até a igreja de Tessalônica. Agora, outro detalhe importante, lá em 1 Tessalonicenses, eu queria que você fosse lá para a carta primeira de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que Paulo escreve na carta para os irmãos de Tessalônica. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ele está se referindo à fuga dele para aquela cidade. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Paulo saiu de Tessalônica, na verdade de Bereia, veio para Atenas, foi uma viagem demorada. Ele chega em Atenas, ele fica alguns dias, diz o texto, porque várias vezes ele volta ali para pregar o evangelho. Ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, provavelmente fica ali também algum tempo, e neste período Paulo já está escrevendo as suas cartas, tanto a primeira quanto a segunda posteriormente, para a igreja de Tessalônica. E envia por Timóteo essa carta para poder, dizendo, olha, eu queria cuidar de vocês, eu então por isso estou enviando esta carta. Versículos 6 a 8, de 1 Tessalonicenses 3.
Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas provações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, Paulo vai escrever essa carta de Corinto, enviando-a através de Timóteo, para saber como estava aquela igreja. Nós já dissemos, da primeira para a segunda carta, há uma diferença de alguns meses, provavelmente não chega em um ano de uma carta para outra. Nós não temos uma definição de quem poderia ter levado essa segunda carta, mas com certeza foi Timóteo, conforme ele mesmo narra aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1:1 vai nos falar que Paulo é o autor dessa carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Segundo Tessalonicenses, da mesma forma, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então não há nenhuma dúvida de que Paulo tenha sido o autor tanto da primeira quanto da segunda carta. É interessante ainda que você poderia olhar para estas saudações e falar, por que Paulo está falando de Silvano e Timóteo? Paulo, por ser o principal em escrever as cartas, ele acrescenta esses nomes. E você vai perceber um outro detalhe ainda, é que além de acrescentar o nome de Timóteo, que é este que vai levar a carta, ele acrescenta o nome de Silvano, que é uma outra maneira de falar o nome de Silas. Então, quando você lê Paulo, Silvano e Timóteo, ele está dizendo Paulo, Silas e Timóteo. Esse é um detalhe, é uma curiosidade, inclusive, bem importante aí desta carta. Qual o conteúdo dessas duas cartas do apóstolo Paulo? E nós aqui vamos caminhando já para o final, mostrando o conteúdo dessas cartas. Primeira carta. O propósito dela é encorajar os crentes a perseverarem em Cristo, apesar da oposição. Você vai se lembrar que Paulo passou ali pregando o evangelho com muita tribulação, com muitas dificuldades. E ele encoraja os irmãos, dizendo, olha, o evangelho traz, de fato, essas dificuldades, mas vocês precisam perseverar em Cristo, apesar de toda a oposição que vem contra vocês. O que ele vai falar, então, dentro desse tópico, desse tema maior? Primeiro, letra A, tempos difíceis fazem parte do plano de Deus. No capítulo 1, versículo 6, você fala, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. É interessante o contraste, a alegria é do Espírito. Contudo, a pregação do Evangelho foi com muita tribulação. Nós não precisamos ler, você pode depois confirmar em casa, capítulo 2, versículos 14 e 15, ainda da primeira carta, e o capítulo 3, versículo 4, também dessa primeira carta. O que mais ele fala? Paulo elogia-os em sua fé e amor, orando por eles incessantemente. Ele vai falar isso no capítulo 1, versículos 3 e 8, e também no capítulo 3, versículo 6. E agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. O relatório de Timóteo é um relatório que anima muito o coração do apóstolo, porque apesar disso eles estavam perseverando incessantemente na fé. Outra coisa que o apóstolo trata,
Ele encoraja-os com mais instruções. Ele já havia feito isso pessoalmente, mas ele continua a tratar de temas que ele tratou pessoalmente ali quando esteve. Capítulo 2, versículos 11 e 12, diz: Sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, Paulo está dizendo: olha, eu já falei muito com vocês, mas eu quero encorajá-los, trazendo novas instruções para a vida de vocês. Ainda, Paulo encoraja-os dando percepção dos últimos acontecimentos. Aqui tem um detalhe muito importante, que talvez de todas as cartas do apóstolo Paulo, 1º e 2º Tessalonicenses, seja onde ele desenvolve mais a teologia das últimas coisas, que é a escatologia. Ele vai tratar isso, por exemplo, capítulo 1, versículo 10, quando ele diz assim: para guardardes dos céus, perdão, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então ele fala que devemos aguardar a volta de Cristo, porque é ele quem vai nos livrar da ira vindoura. Então Paulo vai descrever temas relacionados à escatologia, aí nos capítulos 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículos de 13 a 18 e capítulo 5, versículos de 1 a 11. A grande maioria dessa primeira carta, ele vai tratar do tema da escatologia. E, por último, a gente fala, então, da segunda carta. Qual o conteúdo dela e qual o propósito de Paulo ao escrevê-la? Primeiro, ele continua a elogiá-los. Ele fez isso na primeira carta, que nós acabamos de ver, mas ele agora escreve uma outra carta, porque ele ainda continua recebendo elogios a respeito desta igreja. Ele então continua a elogiá-los. Segundo, ele continua a falar da volta de Cristo, especialmente, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 até o verso de número 10. Depois você ainda vai encontrar outros temas, por exemplo, dentro da escatologia, que então é o nosso terceiro ponto. Ele continua a falar de escatologia. Veja, ele fala da volta de Cristo, propriamente. Ele trata da escatologia, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E ele ainda escreve para assegurar que os crentes, para que os crentes não sejam enganados. Você percebe isso? Por que ele escreve essa segunda carta? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Por que Paulo diz isso? Porque ele já tinha ouvido falar pessoalmente. Paulo escreve isso na primeira carta e agora, nessa segunda carta, ele vai dizer: olha, que vocês não sejam, que não seja retirado da mente de vocês aquilo que vocês já receberam, aquilo que vocês já aprenderam a respeito das últimas coisas. E ele, por fim, termina dizendo como lidar com os que andam desordenadamente, contrários aos ensinos que receberam. Ele vai fazer isso aí a partir no capítulo 3 da segunda carta, a partir do verso 6, versículo até o verso de número 15. Tem um texto, por exemplo, versículo 10, ele vai dizer: porque quando ainda convosco, ele está falando de quando passou lá para pregar o evangelho, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Os comentaristas vão dizer que Paulo está tratando desses que estão vivendo desordenadamente, porque, crendo numa volta iminente de Cristo, eles pararam de trabalhar e ficaram como que apenas aguardando a volta de Cristo. Paulo precisa escrever para eles, dizendo: olha, quem não quer trabalhar, que também não coma,
porque vocês precisam voltar ao trabalho, não é assim que vai acontecer, e ele então precisa corrigir esses que estão vivendo desordenadamente. Todo o capítulo 3 ele vai tratar desta questão. Eu disse por último, por fim, mas temos ainda o fato de que Paulo quer assegurá-los da vitória, recompensa e justiça final. Ele vai falar isso especialmente no capítulo 1, versículos de 4 a 10. Quais os personagens das cartas, primeira e segunda, são exatamente os mesmos. O apóstolo Paulo, tanto no primeira carta, capítulo 1, versículo 1, quanto na segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos encontrar Timóteo, ele cita Timóteo na saudação na primeira carta, capítulo 1, versículo 1, e ele cita ainda no capítulo 3, versículos de 1 a 10. E Silas, que é o mesmo Silvano, ele vai citar também nas duas saudações. Esses, portanto, são os personagens das cartas. Meus irmãos, nós então chegamos ao final da exposição de Tessalonicenses. Como a gente tem falado sempre, textos riquíssimos que o apóstolo Paulo trata para nós a respeito de assuntos tão pertinentes, tão importantes. E a minha oração, meu desejo, meu anelo é que vocês, ao estudarem as duas cartas, possam entender um pouco mais, especialmente sobre esse tema difícil, mas tão empolgante, como é o assunto da escatologia. E a minha oração é que Deus aplique e abençoe a vida de vocês nesse estudo. Deus vos abençoe. Uma boa noite para cada um dos irmãos, em nome de Jesus.